Vamos chegando na nossa reta final, né, do nosso curso. Provavelmente essa será uma das últimas aulas, se não a última, mas acredito que ainda deve haver mais alguma. Mas eu vou informar para vocês direitinho depois no AVA, não se preocupem. Bom, mas o assunto de hoje vai ser em relação à teoria de demanda e oferta, né? E também um pouco sobre estrutura de mercado. A gente também vai falar lá no final, pessoal, um pouco sobre macro e microeconomia, certo? Então, na verdade são muitos assuntos hoje, né? Mas a gente vai tratar de forma calma e quem tiver dúvida, tudo, pode jogar aí no fórum, no AVA, pode mandar mensagem no privado aí também no AVA, sem problemas, certo? Que tiverem tópicos também para serem discutidos depois ou no fórum, em qualquer parte do ambiente virtual, a gente vai discutir, viu? Podem, podem propor aí sugestões ou dúvidas. Vamos lá. Teoria de demanda e oferta. A gente já viu, né, nas aulas anteriores o que era demanda, o que era oferta. Mas vamos recapitular rapidinho aqui o que seria demanda. Então, em escala menor, temos que o conceito de demanda, né, seria o que? Escrever a quantidade de bem ou serviço que uma família ou empresa decide comprar a um dado preço. Ou seja, o que eu vou demandar, o que eu vou querer, o que eu anseio. Então, determinado preço, ou seja, quanto é que eu tenho para gastar, quanto eu tenho para consumir aquele produto. Então, isso tudo é demanda. Então, essa quantidade desse bem ou serviço que os compradores desejam e podem comprar é a demanda, certo? Então, relembrando aí, demanda nada mais é do que tudo aquilo, todo serviço ou bem que tanto uma empresa ou uma família, né, ou unidade familiar ou uma pessoa, indivíduo, decide comprar a determinado preço. Então você vai ter convicção de você estar pagando aquele valor por aquele determinado produto e tem certeza disso. Então demanda não está só relacionada à compra não, mas a decisão de querer, o anseio de querer comprar já relaciona a demanda. Então a teoria da demanda, ela deriva de algumas hipóteses, né, sobre a escolha do consumidor diante das diversas possibilidades existentes, certo? Então a gente já viu que nossos anseios são ilimitados, né? Porém, nosso orçamento é limitado, então nem tudo é como a gente quer. Então o consumidor procura aí, né, distribuir a renda dele, que ele tem disponível, que a gente também viu que a renda disponível é o que? São as receitas, né, o que entra. Se ele é só salariado, então a renda disponível é só o salário, certo? Agora, se além do salário ele faz outras coisas, a renda dele é maior, certo? Entre os diversos bens e serviços, maneira a alcançar a melhor combinação possível que possa lhe trazer o maior nível de satisfação. Ou seja, dentro das possibilidades, dentro dos recursos, né, de cada um, a teoria da demanda surge justamente nesse sentido, onde cada um vai tentar, através dos seus recursos, sanar suas necessidades cabíveis, certo? Então, só um importante fato aí, que a demanda ela não representa a compra efetiva, mas a intenção também de comprar por determinado preço. Então, muita gente pensa, né, que a lei da oferta e da procura, da demanda e da procura. Então, quanto mais tiver gente comprando ali o determinado produto, maior vai ser a demanda. Não, nem sempre é assim, porque muitas vezes, eu já até acho que já comentei isso em outra aula, às vezes tem um produto novo que é bem aguardado o lançamento, a expectativa de venda dele é altíssima, porque ele vai trazer uma inovação no mercado, ou ele vai trazer um significado grande, ele vai trazer
como é que se diz? Uma variedade, uma coisa, um diferencial, na verdade, né? Então, às vezes, esse produto, antes mesmo de ser lançado, antes mesmo de ser adquirido, ele já tem uma demanda grande. Então, demanda não tem a ver somente com compra, mas sim pelo desejo, o anseio, a intenção, né, de comprar também significa demanda, certo? Por exemplo, isso é muito analisado e feito, né, por pesquisas de mercado, pesquisas de marketing. Por exemplo, antes de lançar um produto, geralmente eles lançam testes, produtos testes. Por exemplo, já teve muito isso em campanhas de refrigerante. Por exemplo, ele não sabe qual sabor lançar. Então ele lança um período, um produto que tem um tempo estimado, né, de venda, ou seja, uma edição limitada, como eles dizem, né? Igual a Fanta já fez muito isso. Ela lançou um período aí, sabor maracujá, sabor abacaxi, sabor morango. E aí ela deixa esse período disponível, esses produtos, e deixa o consumidor dar uma resposta, né? Eu, e aí o consumidor vai responder como, através do consumo, qual produto ele quer. Então isso tudo também faz parte da demanda, gente. Bom, teoria da demanda. Calma, aí vocês talvez já estejam espantando porque já estão vendo gráfico, mas não se assustem não. A gente não vai fazer cálculo nem nada não. É só mesmo para vocês terem uma noção do que acontece na teoria da demanda, certo? Vamos lá, entender o que ela significa. Tentar analisar isso através de um gráfico, né? Quem tiver dificuldade aí com gráficos, ou quem tiver dificuldade em enxergar o gráfico, estiver acessando pelo celular, eu indico que acessem pelo computador, pela televisão, ou por algum outro aparelho de uma tela maior para poder enxergar com maior detalhe, né? As letras aí do gráfico, tá bom? Bom, a quantidade demandada de um bem ou serviço ela diminui quando o preço aumenta, ou seja, quanto mais caro o produto for, vai ser poucas pessoas que vão estar dispostas a adquirir aquele produto por aquele preço. Então ele pode, por mais que ele tenha um grande diferencial, por mais que ele tenha um grande atrativo, tem um marketing pesado em cima dele, mas nem todo mundo que deseja aquilo vai ter condições de pagar por aquilo. Então, como eu disse, no conceito de demanda, é quando você tem a intenção de compra e está disposto a pagar aquele valor daquele produto. Não é que, por exemplo, eu sonho ter uma Ferrari. Então, é uma demanda, professor? Não. Se você tem o recurso para comprar uma Ferrari e você sonha ter uma Ferrari e você está disposto a dar 500 mil reais numa Ferrari, aí sim é uma demanda. Agora, caso contrário, se você não tiver esses 500 mil no bolso ou não tiver nem intenção, nem noção de quando vai ter esse dinheiro, então é só um desejo, não é demanda, certo? Então, quanto maior o preço, quando o preço aumenta, menor vai ser a demanda. E já o inverso, né? Quando aumenta a demanda, diminui o preço. Ou seja, tem muita gente procurando aquele produto. Ou diminui, perdão, o contrário, gente. E aumenta quando o preço diminui. Ou seja, aumenta a demanda quando o preço diminui. Porque quando está barato as coisas, você vai procurar no mercado, tem alguma coisa barata demais, o que acontece? Qual é a primeira reação? Todo mundo vai comprar. Então tem esses dois cenários, a quantidade da demanda, a quantidade de produtos demandados de um bem ou serviço vai diminuir quando o preço aumentar, e a demanda vai aumentar quando o preço diminuir. Então quando a gasolina agora, por exemplo, nesse período de pandemia, a gasolina caiu muito, então possa ser que a demanda pelos postos aumente, porque por conta da baixa. Então muita gente vai estar indo aí nos postos de combustíveis, encher o tanque, né? Por mais que está consumindo menos, mas ele vai querer garantir por aquele período
pelo menos a reserva dentro da casa dele, o carro com tanque cheio. Então ele vai consumir de algum modo, certo? Então isso tudo é o que a gente já viu. O mercado, ele, a mão invisível, né? Ela tenta de algum modo ajustar, equilibrar o mercado, seja de um lado ou do outro, certo? Então, assim, a quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço. Isso é uma coisa importante a se dizer. Eu vou explicar o que é isso. Como pode ser observado nesses dois gráficos. Então, quando eu falo que a quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço, significa o quê? Que quanto maior sobe o preço, ó, se vocês forem observar aí, ó, o preço do sorvete é o gráfico aí no eixo Y. O eixo Y, para quem não sabe, é esse na vertical, certo? Que vai de 3 dólares, 2,50, 2, 1,50, 1,50. E o eixo X, né, é o eixo na horizontal, que é a quantidade de sorvetes, que vai do 0 ao 12, aí no primeiro gráfico. Então, o que significa isso? Que a quantidade demandada é negativamente relacionada ao preço. Então, quanto maior é o preço do sorvete, por exemplo, lá 3 dólares, lá no mais alto, né, no pico lá da reta, menor vai ser a quantidade consumida da quantidade de sorvetes. Então é isso que está significando. E também a questão da inclinação da reta, né, porque ela está uma ladeira, ó, se você for prestar atenção, ela está descendo, uma ladeira que desce. Então o gráfico, ela desce. Ela desce para onde, professor? Vai descendo para a quantidade de sorvete, ou seja, vai aumentar a quantidade de sorvete disponível de demanda, né, por aquele produto, quanto mais barato for o produto. Aí, por exemplo, lá, ó, se o sorvete custasse 50 centavos, né, teria uma demanda, uma quantidade de sorvete seria de 10 produtos por aquele preço. Então a demanda ia ser muito maior. Então, se tivesse um sorvete tão barato assim, eu tenho certeza que todo mundo num calor ia estar correndo atrás de sorvete. Então, essa mudança na quantidade de demanda, como é que ela acontece? Ela acontece, vocês observaram já no gráfico 2, ela varia, ó. O preço está subindo de R$1, de $1, né, para 2,50, certo? E consequentemente, ela está indo de 2 ou de 8 para 2. Porque o ponto A aí corresponde a 8 quantidades de sorvete relacionada ao preço de $1, certo? E a outra coordenada aí, o ponto C, corresponde a 2 unidades de sorvete, que equivale a 2,50, certo? Então a mudança na quantidade de demanda varia da direita para a esquerda, ou seja, quanto maior o preço, menor é a demanda, certo? Então ela cresce, a demanda cresce da esquerda para a direita, tá bom? Quanto menor o preço, maior a demanda, tá bom? Espero que tenham entendido aí os gráficos. Quem não entendeu, por favor, depois comentem lá no fórum. Teoria da demanda tem outros fatores que influenciam nela, né? Não é só o preço e a quantidade, não. Tem umas variáveis aí que vai interferir nessas curvas de demanda como um todo. Aí no caso do exemplo o sorvete, né? Primeiro de tudo, a renda. A renda de fato é um dos mais importantes, né, fatores de deslocamento dessa curva aí da demanda. Porque, por exemplo, se a renda agora nesse período, eu trato sempre como esse período de pandemia, né, está sendo um período ímpar no mundo inteiro, principalmente na economia do mundo inteiro. Então a gente está sofrendo e vivenciando várias fases e teorias aí da economia. A gente está vivenciando e vendo a consequência disso na prática, né? Na realidade nossa. Então a renda agora da população brasileira diminuiu bastante, porque muita gente perdeu emprego, muita gente teve seus descontos nos salários, muita gente diminuiu carga horária de serviço e muita gente perdeu clientes. Então a renda diminuiu. Então um produto
um preço alto, ele vai cada vez mais, ele vai perdendo interesse do público, porque a renda está diminuindo, de modo geral, né, de um todo. A riqueza, ou seja, a distribuição dessa renda, como é que está sendo distribuída a renda? Está sendo de forma igualitária? Está atendendo a todo mundo? Esse auxílio emergencial, por exemplo, é uma forma de distribuição de renda. Mas será que está sendo feita de maneira correta ou não? Aí outro ponto, fatores climáticos e sazonais. Por exemplo, o sorvete, né, que a gente está tomando aqui como exemplo. No inverno vai vender menos sorvete, lógico. Então essa curva aí, a procura, a demanda, por mais que o sorvete esteja barato, ninguém vai tomar um sorvete se estiver fazendo 0 graus aqui em São Félix ou Santa Maria. Então o consumo vai ser muito pequeno. Então por mais que esteja muito barato, mesmo assim vai ter gente que não vai querer consumir. E pior ainda quando o sorvete caro, né? Num período desse. Outro quesito, né? A propaganda, a bendita da propaganda, que a gente já comentou do marketing, né? É fazer agregar valor no produto, muitas vezes ele não tem. Por mais que ele diga que o chocolate, por exemplo, que cobre o sorvete, ele é especial, é importado, ele pode ser tudo isso, mas o valor final não justifica a cobrança daquele produto. Mas o que ele está cobrando pelo que então? Pela experiência, né? Que eles dizem. A desculpa é essa. É a experiência de você saborear um sorvete desse. É a experiência de você poder comprar, adquirir. A experiência, o prazer de comprar, né? Então essa propaganda também influencia nesse deslocamento aí dessa curva dessa demanda. Então outra, né? Preferência do consumidor. Então tem consumidores que por mais que suba o preço, abaixa o preço, tem consumidores que não tomam qualquer sorvete, não é de tomar tanto sorvete, mas só consome aquele específico. E independente do valor dele, ele sempre vai consumir aquele. Então tem coisas, tem produtos que realmente o brasileiro acostumou a consumir. Tem um caso muito curioso, gente. Eu não sei se vocês conhecem a Royal. A Royal, lembram qual é a empresa Royal? Aquela lá do pó Royal, essa mesmo. Então, é tão famoso o produto dela, o pó Royal, que todo mundo quando vai fazer um bolo fala o quê? Acrescenta o quê? Pó Royal. Ninguém fala fermento. Fermento, um fermento para bolo, fermento para massas. Todo mundo só fala pó Royal. Assim como vários outros, Bombril, Que Boa, Omo. Omo nem tanto, o Omo já perdeu muito, já antigamente era mais, mas até hoje muitos como Que Boa, Bombril, Band-Aid, é tudo nomes de marcas. Isso, por mais que haja interferência no preço desses produtos, ainda haverá consumo. A Royal, como eu estava dizendo, ela tem vários outros produtos, desde a gelatina, né, lá do Bocão, aquela, não sei se vocês sabem qual é, mas vários e vários outros produtos. Ela viu pela questão de viabilidade econômica, ela já fez um estudo financeiro que para ela não, por mais que tenha uma venda muito boa e significativa, o Pó Royal, e seja o carro-chefe da empresa, né? Ela economicamente ela não seria, ela poderia estar investindo em outros produtos que o retorno seria maior, mas ela nunca abandona o pó Royal, por quê? Porque todo mundo associa a qualidade da marca àquele produto. Então, se você vai comprar uma gelatina ou uma massa de bolo ou o que for que a Royal lançar, você vai comprar porque confia no pó Royal. Então, se o pó Royal é bom e funciona, então o outro produto também vai funcionar. Então, essas questões de preferências também está muito enraizada no consumidor brasileiro. Por mais que a gente mude, tente introduzir outros mercados, alguns campos do mercado são muito competitivos. Isso mesmo, principalmente nessa parte de produtos de higiene, é muito difícil. Eu, inclusive, conheço um amigo meu em Barreiras, possui empresa de produtos químicos, de limpeza de casa,
E ele fala que a concorrência pelo mercado é tão grande que às vezes só por conta do o produto dele tem uma qualidade de lavagem, já fez até testes de lavagem superior a muitos produtos de renome, né? Mas por conta disso, da marca, da memória do consumidor, ele não consegue competir de igualdade, mesmo sendo oferecendo um produto de qualidade superior. Então isso também interfere nesse deslocamento da curva da demanda, certo? E por último, a facilidade de crédito, ou seja, se eu consigo, através, né, aqui de um modo geral, mas principalmente empresas, como é que eu vou demandar recursos? Então vai depender se eu tenho crédito. Se a pessoa, por exemplo, no caso pessoa física, se eu não tiver crédito, eu não consigo adquirir, por exemplo, parcelar um produto numa loja de imóveis, por exemplo. Então, isso tudo influencia no deslocamento da curva da demanda. Então, veja aí no gráfico, por favor, já tem a demanda, né, o gráfico da demanda, que a gente já viu anteriormente. Aí tem uma setinha mostrando uma nova demanda, ou seja, quando a demanda ali, por exemplo, um exemplo, mesmo que seja 50 centavos ali ou 50 cents, né, lá na D linha, que é a nova demanda, vai relacionar a a uma quantidade quase equivalente a 12 unidades. Já na demanda anterior era apenas 10, então já aumentou 2 unidades aí, a quantidade de sorvetes. Então essas mudanças elas são constantes, gente. A demanda, esse gráfico da demanda, ele não é fixo. Ele muda constantemente, toda hora, todo dia, toda semana, todo ano, todo mês, tudo. Ele não é parado, ele não é estático, ele é mutável sempre. E esses fatores que eu acabei de citar aí agora são os principais, né? Existem outros, mas são os principais fatores que influenciam nessa demanda. Tem outros, como por exemplo agora teve a questão do ibuprofeno, né? O medicamento que foi restringido até no início da pandemia, foi restringido o uso, orientado até pela OMS, evitar usar, porque não sabia ainda as consequências do uso desse medicamento para vítimas, né, do coronavírus. Então, olha só, isso daí deve ter reduzido a demanda por esse produto deve ter chegado quase zero, né? Então, porque ninguém queria correr esse risco. Então, esses são exemplos de fatores que interferem na demanda. Teoria da oferta. Como a gente viu da demanda, a gente também tem a da oferta. Vamos relembrar aqui o conceito, teoria de oferta. Ou sobre oferta, quer dizer, perdão. Oferta é a quantidade, gente, de um bem ou serviço que os produtores, ou seja, os vendedores, né, desejam produzir e consequentemente vender, né, porque ninguém vai produzir para estocar, por uma unidade de tempo, certo? Então nota-se que a oferta é um desejo, uma aspiração. Então não é uma coisa garantida, você vai ofertar, mas foi como a gente já até mencionou na aula passada. Por mais que a gente oferte um produto, a gente não tem esse feedback, essa resposta de imediata do consumidor. Lembram lá dos produtos que foram lançados pela Colgate, a lasanha Colgate? Então, não foi uma reação muito boa do consumidor. E até outros produtos, né, como a gente viu lá, a pizza do McDonald's, por mais que lidava com alimento, mas não era o carro-chefe da empresa e não agradou muito. Então, a oferta sempre é um desejo, ela está ofertando, oferecendo, né? Para que o consumidor busque, através das condições dele, comprar ou não aquele produto. Então, a quantidade ofertada refere-se aos bens e serviços que os vendedores querem e podem vender. Então, essas duas últimas palavras aí são importantíssimas. Querem e podem vender. Porque nem tudo que a gente quer, a gente pode. Mas a relação da oferta é exatamente isso. Então, tem bens e serviços que eu quero vender, eu tenho, mas só que não posso vender por algum impedimento legal,
por algum impedimento de logística ou, sei lá, dificuldade de fornecedores, de atravessadores, entendeu? Então, tem N fatores aí que vão interferir nessas situações. A teoria da oferta, assim como a teoria da demanda que a gente viu agora há pouco, a teoria da oferta, a quantidade ofertada está positivamente relacionada com o preço do bem e serviço. Então vejam aí que há uma diferença, né? Ela é o contrário. Enquanto a demanda ela era relacionada negativamente com o preço, a oferta é com o bem. Agora vamos nos pôr, né? Nos colocar na situação de produtores. Então imagine aí, vocês estão vendendo algo. Para vocês, o que é melhor? Enquanto consumidores, vocês viram que quanto menor o preço, melhor seria a situação, ou seja, maior a demanda, mais vocês consumiriam. E agora imagine o caso inverso, vocês produzindo. O que vocês acham que ia acontecer? Exatamente o contrário. Quanto maior o preço, maior o lucro seria também. E por mais que você não vendesse muito, mas se o lucro fosse alto, o que importa em toda e qualquer empresa, gente, toda e qualquer empresa, a única coisa que importa se chama lucro. Não existe essa empresa boazinha que faz ações sociais, que coisa que olha só, é santa, vai salvar o universo. Não. Todas as empresas, o único objetivo, o único não, né? Perdão. O principal objetivo, melhor dizendo, é o lucro, certo? Então, quanto maior o preço do bem e serviço que ela está ofertando, melhor para ela. Mas nem sempre ela consegue vender, né, por esse valor. Aí ela vai ter que atribuir valor para dar justificativa ao preço, certo? Segundo, pode ser verificado nesses dois mapas. Vamos lá verificar a curva de oferta. Então aí, ó, na oferta, por exemplo, um 50 centavos lá, né, 50 cents. Quantidade de produtos ofertados nesse valor é pequeno, certo? Então você, para ofertar isso daí, você teria, por exemplo, uma quantidade maior, você ofertaria, seria mais positivo, né, para você ofertar uma quantidade maior de produtos a um preço melhor também, né, para você lucrar mais também, certo? E aí também mostra, né, a mudança da quantidade ofertada de R$ 1 ou $1, né, como preferir. Vamos falar real mesmo, gente, para a gente ficar mais localizado, né? Então, de R$ 1 do ponto A, né, você tinha aí um produto, uma quantidade de sorvetes oferecida. Quando houve a mudança, ou seja, você passou a ofertar 5 produtos, você já começa a ter aí um retorno maior, R$ 3, certo? Então o gráfico 6 demonstra o deslocamento, né? Assim como na demanda também tem o deslocamento, na oferta também tem o deslocamento. E por aquelas mesmas razões. Então você vai ter aí uma diferença, né, do O para o O' significativa sempre que houver alterações e coisas que interfiram, fatores que interfiram, que exijam essas mudanças. A gente viu lá na demanda quais seriam, né? Aqui na oferta, por exemplo, também tem alguns fatores que influenciam nessa variação da curva, né, da demanda, ou perdão, da oferta. Então as variáveis que podem deslocar essa curva da oferta são disponibilidade de insumo, ou seja, a matéria-prima, né? Um exemplo aí do sorvete. Se o sorvete, a base dele, praticamente a maioria deles é o que? É leite. Se teve uma seca imensa na região, acabou, não está tendo gado de leite, não está tendo leite, o leite está caro. Então você tem pouca disponibilidade de insumo. Então, consequentemente, também vai subir o preço do seu produto final para você conseguir, né, obter lucro. A tecnologia empregada
Ou seja, se você faz um picolé e um sorvete artesanal na sua casa, dentro da geladeira e vende um geladinho aí na porta de casa, você não vai conseguir produzir muito em grande quantidade. Então o seu lucro vai ser pequeno, porque também um insumo você vai consumir vai ser pouco. Você não vai comprar um saco de 50 quilos para fazer geladinho. Você vai comprar no máximo aí um saco de 5 quilos de açúcar, por exemplo. E aí vai variando de acordo com a tecnologia empregada. Agora, se você monta uma fábrica de produção de picolés, é diferente. Você já consegue produzir em grande quantidade e consegue, através disso, ter um lucro maior, certo? Expectativa. Expectativa é justamente aquilo, né? O que você gera de expectativa no seu produto. Será que o consumidor tem algum interesse? Por que o consumidor vai atrás do seu produto? Qual é o diferencial dele? Por que tem gente, por exemplo, como eu disse, que toma só um tipo, o corneto, um exemplo, aquele sorvete bem caro daqui bom, né? Mas tem gente que eu conheço que só toma ele, não toma outro sorvete, só toma corneto. Então, o que faz aquela pessoa ir atrás daquele produto? Qual é a expectativa gerada nela? Tem algum diferencial. Ele não é igual a todos mesmo, não. Mas isso que é a expectativa. E número de vendedores, ou seja, quantas pessoas vendem também sorvete na sua cidade. Se tiver aí uma sorveteria em cada esquina, você vai ter uma oferta do mercado bastante grande. E aí, consequentemente, isso não vai ser tão bom para o seu negócio. Então, vocês pensam aí nesse período aí, muita gente está investindo em empreendedorismo, né? Antes de investir, gente, por favor, pesquisem, façam pesquisa de mercado antes de investir qualquer coisa. Ah, não, fui demitido e não fui demitido e saiu meu salário, como é que se diz, gente? Sumiu a palavra aqui agora. Saiu o seguro-desemprego. E aí eu quero investir em um negócio. Mas aí se você for pesquisar, antes de instalar de qualquer forma um novo empreendimento, você tem que pesquisar. Pesquisar onde, professor? Veja alguma associação, se existe alguma associação daquele tipo de produto ou daquele tipo de serviço na sua cidade, né? Por exemplo, uma associação de padaria. Eu quero abrir uma padaria. Veja se tem uma associação de padarias no município, ou na região, ou no estado, para que te dê informações da quantidade de padarias na região, no seu município, né? Veja também na CDL, também é um outro órgão muito bom para você pesquisar em relação à concorrência, né? E outra coisa, você mesmo como consumidor vai saber avaliar se existe outro concorrente na cidade, o que tem nele que eu posso oferecer além, qual a experiência, qual a expectativa que eu vou oferecer para o meu cliente para consumir o meu produto e deixar de consumir de quem já vende esse tipo de produto. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é só, ah não, eu sei, eu tenho um dom incrível, por exemplo, eu sei lá, sou costureira, eu tenho um dom incrível de costurar, mas às vezes no município já tem 50 costureiras. E aí você vai concorrer com as 50 que já estão há anos trabalhando. Então por que o seu vai ser melhor que o delas? Você vai fazer o quê? Você vai lançar uma linha de roupas própria? Você vai apenas fazer reparos? Qual vai ser o seu produto? Será que ele vai encaixar direito? Ele vai ter visão no mercado competitivo? Então isso tem que ser avaliado, certo? E então, se a gente for juntar, né? Se a gente for combinar as duas curvas, tanto a demanda e da oferta, for cruzar elas ou colocar elas no mesmo gráfico, uma sobre a outra, a gente vai ver que ela vai ter um momento que elas vão se cruzar, que elas vão se interceptar. E esse ponto onde elas se interceptam, onde elas se cruzam, é o que a gente dá de chamado de equilíbrio de mercado. Ou seja, é onde a oferta e a demanda conversam a mesma língua. Ou seja, é ofertada uma quantidade de produto X
e tem uma demanda real por aquela quantidade. Então, nem excessiva e nem inferior, apenas igual. Então, nesse ponto de equilíbrio, é um ponto ideal aí, né? Na verdade, é um ponto mais utópico, né? Porque quase nunca você vai conseguir atender, chegar nesse ponto de equilíbrio, porque por conta daqueles fatores que a gente já mencionou, essas curvas elas são sempre mutáveis. Então, esse ponto de equilíbrio ele vai estar em constante mutação, ele nunca vai estar parado também não. Então, o que as empresas e os consumidores conscientes fazem? Tentar ficar mais próximo aí desse ponto de equilíbrio ou ficar em um momento aí das curvas, né, que melhor lhe favorece, certo? Consumidor consciente, por que eu digo isso? Consumidor consciente é aquele que pesquisa o preço antes de comprar, não sai simplesmente comprando. Então ele, por exemplo, se tem 10 tipos de arroz no mercado, ele vai escolher não pela marca, mas pela qualidade, né, verificando visualmente qual o melhor produto e também pelo preço, certo? Então, o equilíbrio entre a oferta e a demanda, como a gente pode ver, tem dois, o que tiver acima dele representa o excesso de oferta, né? E o que tiver abaixo dele representa o excesso de demanda. Então, percebam aí que o eixo, para quem... Isso aqui eu não vou atentar muito não, mas para quem entende um pouquinho de gráficos, ou uma noção básica de gráficos, se você for ver em relação à quantidade de produtos, se você for subindo aí nos valores de quantidade de produtos, ele vai subir para ligar, para cruzar, né, um ponto que bata na curva das demandas e da oferta, do centro para a esquerda, você está favorecendo mais a demanda, porque vai tocar primeiro na curva, ou da oferta, perdão, e para a direita da demanda. Então abaixo, por isso que abaixo ele fala que o excesso é de demanda e em cima o excesso é de oferta, ou seja, está ofertando muito produto, mas não tem quem consome. E do outro lado está consumindo muita coisa e não tem quem vende, certo? É o exemplo aí do álcool, o álcool gel e da gasolina. Tem esse excesso de demanda e excesso de oferta. Equilíbrio entre oferta e demanda. Então, no contexto que a gente já veio discutindo, né, preço e quantidade de equilíbrio dependem da posição das curvas, lembrando, tanto da oferta quanto da demanda. Quando por algum motivo uma dessas curvas se desloca, o preço também vai se deslocar, certo? Então esse preço de equilíbrio também é mutável. Então, na teoria econômica, essa análise é conhecida como estática comparativa, porque envolve a comparação de duas situações estáveis, ou seja, um equilíbrio inicial e um novo equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio, por exemplo, aí seja de R$5 para 5 produtos hoje, amanhã seja de R$10 para 8 produtos. Por quê? Porque houve alterações nas curvas, certo? Então agora vamos ver um pouco sobre estruturas de mercado. Só um instantinho. A estrutura de mercado, gente, a gente já até tocou no assunto já na aula anterior, quando a gente falou muito da questão do SUS, né, dos planos de saúde, que existia um oligopólio. Talvez alguns não entenderam o que significava oligopólio, porque a gente ainda não tinha tratado especificamente disso. Mas essa quantidade, né, de demanda e de oferta, ou seja, de fornecedores e de consumidores, vai determinar, né, vai estabelecer essas seguintes estruturas de mercado. Então, se você tem aí números de vendedores, um pequeno ou grande, e número de compradores, um pequeno e grande, né, você vai ter diferentes tipos de mercado. Por exemplo, se você tem um comprador e um único vendedor, você tem um monopólio bilateral, ou seja, tá uma coisa, só eu que vendo,
mas só fulano que compra. Então, é um monopólio de duas mãos, certo? Então, se você tem uma pequena quantidade de compradores e só você vende, aí é um quase monopólio. Agora, se você tem uma grande quantidade de compradores e só você vende, aí sim é um monopólio. Entende? Tá dando para ver a diferença? Agora, se for o contrário, se você tem um pequeno, aí eu venho meter, né? Você tem um pequeno número de vendedores, mas tem só um comprador, aí é um quase monopólio, viu? Aí é monopólio, viu, gente? E pequeno, desculpa, está errado aí no texto. Uma pequena quantidade de compradores e um pequeno número de vendedores é um oligopólio bilateral, ou seja, foi o que a gente discutiu. Se tem uma grande oferta, oligopólio na verdade é o que? É oligopólio puro. Vamos explicar o oligopólio puro que vocês vão entender o que seria o oligopólio bilateral. Então, quando você tem uma pequena quantidade de vendedores, que era no caso que a gente estava tratando na aula passada dos planos de saúde, e você tem uma grande quantidade de consumidores, no caso se fosse privatizar, né, o sistema público de saúde, você teria um oligopólio puro, certo? Porque por que puro? Porque o produto é homogêneo, o produto não ia variar. Ele ia oferecer o que? Saúde, ia oferecer médicos, entendeu? Saúde não, né? Ia oferecer médicos e tratamentos, medicamentos, etc. Então não tem diferença, por exemplo, na realidade mesmo existe, né? A gente sabe que existe diferença entre profissionais. Mas de modo geral, num plano de saúde, se ele atende todos os médicos, cardiologistas, oftalmologistas e tudo mais, um outro plano que tem as mesmas especificidades, na teoria seriam iguais, então não teriam diferenças. Lógico que vai ter diferença do que? Do profissional, né? Cada profissional é individual, não tem como você comparar o cardiologista A com o cardiologista B, certo? Mas o oligopólio é isso daí, gente, é uma grande quantidade de pessoas que consomem de uma pequena quantidade de fornecedores, certo? E oligopólio, e quando você tem um grande número de vendedores e uma grande quantidade de consumidores, aí a gente entra na concorrência perfeita, que seria o ideal, né? O auge de toda a economia seria se existisse de fato uma concorrência perfeita, que foi o que a gente até tratou lá em relação a Adam Smith, que ele fala que deveria abrir os mercados, né, para todos os países e para tentar atingir essa economia perfeita. Mas vamos ver o que é cada uma delas, né? Essa concorrência perfeita, o que significa? É a situação do mercado, qual o número de compradores e vendedores é tão grande que nenhum deles agindo individualmente, ou seja, se uma empresa específica resolver mudar, quebrar as regras, ou aumentar o preço, ou fazer uma propaganda massiva de marketing, elas não vão conseguir afetar os preços, certo? Do geral, do todo. Então, por mais que ele tenha estratégia para lucrar mais, ele não vai conseguir mexer no preço de modo geral, certo? Porque o mercado é tão abrangente, é tão diversificado que ele não vai conseguir essa reação. Então, além disso, os produtos de todas as empresas no mercado são homogêneos. Então, não tem diferença, por exemplo, se aí um exemplo aí que ele dá, que eu estou dando aqui, que o autor trouxe, é o que? Alguns produtos agrícolas. Aí eu até coloquei a foto aí do alface, por exemplo. Se o preço do alface subiu em todo o município, em toda a região, não tem como você tentar vender mais barato para conseguir vender mais. Ou então, se caiu o preço em tudo e você está tentando vender mais caro, você não vai deixar de comprar um alface ali no outro sacolão que é mais barato, só porque o sacolão A é mais bonito. Não, o alface vai ser a mesma coisa, alface é alface, independente de qual seja, certo? Ah, professor, mas tem alface orgânico.
já deve estar até ouvindo umas coisas dessas assim, né? Mas o alface aí tem um diferencial, você está agregando valor no seu produto, certo? Mas de modo geral, certo? De linhas gerais, o preço do alface não vai ser uma tendência geral. Não vai ser um sacolão específico que vai subir o preço e todo o resto do país vai subir o preço do alface, entendeu? Concorrência perfeita. O que é a concorrência perfeita, né? A gente já explicou aí agora. E quais seriam as hipóteses, né, que fundamentam essa teoria de concorrência perfeita? Primeira, a existência de um elevado número de compradores e vendedores. Realmente, existem ambos no mundo de hoje. Então, nenhum dos agentes atua isoladamente, ou seja, deles lideram nada, né? Nem o consumidor e nem o produtor lidera controla essas ações. E por isso não consegue influenciar no preço de suas mercadorias. Segundo, os produtos são homogêneos, foi como eu disse. Ou se eu for comprar alface, vai ser alface em qualquer lugar. O alface, né, específico, aquele da salada. Ah, professor, mas tem alface roxo, tem alface isso, tem... Não, gente, só estou dando um exemplo. O alface verdinho é aquele que a gente consome na salada no dia a dia, certo? Então eles são homogêneos. Qualquer lugar que você for vai ser alface. Não vai ter de brinde uma barra de ouro, tá, colada nele, certo? Transparência de mercado seria a terceira hipótese. Compradores e vendedores têm informação perfeita sobre os mercados. Então ambos conhecem a qualidade do produto e seu preço vigente. Então quando sobe o preço do tomate, por exemplo, a primeira coisa que faz é passar no jornal do meio-dia. Tomate teve uma alta, o tomate caiu, feijão está custando R$ 10 o quilo, tomate está valendo ouro, está mais caro do que bife, mais caro que filé mignon. Então, se você for fritar tomate, é mais fácil você deixar de comer tomate e comer carne de primeira, entendeu? Essas notícias são imediatas, então tanto o mercado que vende vai saber disso e vai tentar repassar isso para o consumidor, assim como o consumidor também vai ficar ciente disso. Opa. A concorrência perfeita, além disso, né, a quarta e última, é a livre entrada e saída de empresas. Então, a hipótese seria o quê? Que todas as empresas participantes poderão entrar ou sair do mercado de maneira imediata. Então, se eu quiser começar a vender alface hoje, eu vendo. Basta começar a plantar, certo? Ninguém vai impedir de eu vender alface, a não ser, lógico, se para isso eu tenho que ter uma série de atributos, né, legais. Eu tenho, na teoria, né, gente, vamos trabalhar aqui em cima da teoria, porque na realidade não acontece isso, mas na teoria eu tenho instituições que fiscalizam a compra, o comércio e a produção, né, de todo o item comercializado no Brasil, tem algum órgão que fiscaliza, certo? Por exemplo, carnes, a ADAB, por exemplo, vê muito essa questão. Tem aí vegetais, aí tem vários e vários outros órgãos. Eu poderia passar o dia aqui citando, certo? E por fim, também acredito essa hipótese que não existem, né, barreiras legais ou econômicas, por exemplo, direitos de propriedade e patentes. É aí que a gente, ou seja, para plantar alface eu não preciso pagar royalties para nenhuma empresa multinacional. Para plantar alface eu não tenho uma tecnologia que eu tenho que patentear, entendeu? É isso que ele quer dizer, essa concorrência perfeita. Mas em síntese, né, na concorrência perfeita, o preço é regulado pelo mercado, de sorte a eliminar qualquer lucro extraordinário. Então, quem trabalha com itens que abrange essa concorrência perfeita, não vai esperar ficar rico não, viu? Por isso que ninguém sai aí desesperado num momento de crise. Ah, vou plantar alface, vou ficar rico. Não, não é assim não. Então, vai ser complicado, complicado concorrer nesse tipo de cenário, certo? Temos aí uma concorrência, um tipo de concorrência imperfeita, né?
uma vez que a firma consegue, de alguma forma, né, influenciar o preço de equilíbrio do mercado. Ou seja, aí eu coloquei um exemplo aí até irônico, né, da foto, onde às vezes, por mais que existem inúmeras marcas de refrigerante hoje em dia, né, a gente tem acesso a maioria delas, e mas tem uma que predomina, que é uma concorrência imperfeita, né, que ela predomina, ela controla o preço do mercado de refrigerante, que é a Coca-Cola, né, gente? Então, se a Coca-Cola aumenta o preço dela, consequentemente vai ter uma mudança geral dos outros refrigerantes. Podem perceber isso. Se a Coca-Cola sobe o preço, o Guaraná Antártica depois também sobe. Se a Coca-Cola mexe no preço, a Pepsi também muda. Então, ela que vai influenciar, de certa forma direta, às vezes, né, o preço de equilíbrio do mercado. Então, dada a estrutura de custos, ela fixa o preço que deseja vender com um determinado percentual acima dos seus custos médios. Então, por mais que ela tenha um custo X e tenha um lucro vendendo por Y, né, ela ainda acrescenta mais um valor mesmo só por questão de obter mais lucro ainda. O monopólio, né? O monopólio é conhecido, acho que é o desses todos, acho que acredito eu que seja o conceito que esteja mais impregnado na consciência de todo mundo, que a gente usa isso até uma expressão às vezes até errada, né? Quando a gente acha que alguma coisa está cara demais, isso é culpa do monopólio, muita gente fala, né? Mas monopólio, realmente tem algumas cidades que têm monopólio, né? Principalmente cidades pequenas de determinados serviços, como por exemplo uma cidadezinha pequena que só tem uma única padaria. Então, se ela é a única padaria, ela estabelece o preço que ela quer cobrar pelo pão, que ela sabe que ela vai ter consumidor, entendeu? Assim como, por exemplo, teve casos de cidade, tem uma cidade aqui próxima, que tem um monopólio de funerária. Então ninguém mais tenta abrir a funerária na cidade, porque é uma briga, literalmente briga mesmo. Já teve casos até de morte de gente que tentou abrir uma nova funerária na cidade, por conta, para tentar manter o monopólio, ou seja, o domínio, né, da situação do mercado. Então, essa situação é quando o mercado, em que uma única firma vende um produto que não tem substitutos próximos. Então, por exemplo, a padaria, o consumo, quem quer comer pão vai comer pão. Não tem outra coisa mais próxima para substituir pão. Ah, tem um cuscuz, tem isso, tem aquilo. Mas você vai fazer isso todo dia? Você vai substituir o pão todos os dias para deixar de consumir pão? Se você tem o hábito de comer pão, né? Não vai. Então, um exemplo aí também no Brasil é o petróleo, né? Que tem pouquíssimas empresas que comercializam esse produto. Igual, por exemplo, o gás de cozinha, se eu não me engano, são 6 empresas apenas fornecedoras de gás no Brasil. O que você vê aí nessas entregas de gás são filiadas, como se fosse. Como é o nome da palavra, gente? Esqueci agora. Mas bem, são como se fosse umas filiadas onde você revendedoras, pronto, essa é a palavra, são apenas revendedoras dessas 6 empresas, certo? Monopólio, quais são as hipóteses, né, que fundamentam essa ideia básica do modelo de monopólio? Primeira delas, um determinado produto é suprido por uma única empresa, foi como eu acabei de mencionar o exemplo do gás de cozinha. São poucas empresas que detêm esse produto, que é essencial. Então não há substitutos próximos para esse produto. Então, igual o gás de cozinha, você não vai colocar um fogão de lenha na sua casa, porque o gás está caro. Você vai dar um jeito de comprar o gás. Existem obstáculos, né, barreiras à entrada de novas firmas na indústria. Inclusive tem leis, acreditem, tem leis que regularizam isso, que falam justamente quem pode e quem não pode explorar o gás, o petróleo, né, no caso, no Brasil. E determina em lei que apenas aquelas empresas estão autorizadas para isso. Então, se você for ganhar aí na Mega Sena aí da virada e quiser abrir
uma exploradora de gás de petróleo, você tem que prestar muita atenção nisso daí, se você vai poder entrar nesse mercado ou não. Concorrência monopolística. O que é? É uma situação na qual, né, o mercado, existem muitas empresas vendendo produtos diferenciados que sejam substituídos próximos entre si. Ou seja, você chega no setor, né, no supermercado, e vê aquela diversidade imensa de produtos e cada um pode ser substituído um pelo outro. Um exemplo, papel higiênico. Tem 20 marcas diferentes. Tudo é papel higiênico. Ah, mas esse aqui é mais fofo, esse daqui é mais áspero, esse daqui é ruim, esse daqui é o lixo não sei o que, entendeu? Mas você pode substituí-los com facilidade por outros. Aí eu dei um exemplo aí também das pastas de dente, certo? Então as pastas de dente também são um tipo de concorrência monopolística, ok? E temos aí também o oligopólio, que a gente já tratou, né, na questão lá do plano de saúde, que é uma questão oligopólio. E vamos só focar aqui na questão do oligopólio homogêneo e diferenciado. Homogêneos são, por exemplo, indústrias de cimento, alumínio, aço, produtos químicos, entre outros. São aqueles produtos que, por mais que tenham uma pequena quantidade de empresas que fornecem aquele produto para uma grande quantidade de consumidores, por exemplo, cimento. Vocês conhecem aí, por exemplo, o cimento Montes Claros, tem um cimento. Esqueci o nome daquele, um nome parecendo indígena, se eu não me engano. Esqueci. Não lembro não, mas são poucas empresas que fornecem cimento, que fabricam cimento. Mas que quando você usar e você assim, utilizar na construção esse cimento visualmente igual eu coloquei na foto, você não vai saber diferenciar, por exemplo, qual dos cimentos é, se você não vê a embalagem, que cimento é aquilo. Você não sabe. Entendeu? Então esse é um produto homogêneo. Então, por mais que tem poucas empresas que detêm esse comércio, você não consegue diferenciar esse produto de uma empresa para outra, só a olho nu, né? Você vai ver através da embalagem, do preço e de outras coisas. Mas o produto em si você não tem como diferenciar. Já o diferenciado, carros, por exemplo, na indústria de automóveis, eletrodomésticos, bebidas, computadores, tudo isso daí é facilmente diferenciado. Por exemplo, empresa de carros, tem poucas. Ah não, professor, mas existem centenas de empresas, talvez milhares de empresas de carro no mundo inteiro. Mas na sua cidade tem quantas concessionárias de carro? No mínimo aí no máximo aí deve ser conta nos dedos de uma mão. Entendeu? Então tem poucos carros ofertados no município. Então, e você reconhece a diferença gigante de um para o outro. Por exemplo, se você quer comprar uma caminhonete, por mais que você não veja aí nas fotos aí a marca deles, mas você sabe visualmente, você sabe a diferença que um ali é um Jeep, uma outra ali provavelmente é uma Hilux, entendeu? Então você já tem uma ideia do que é aquele produto, e aquele produto tem um diferencial. E por fim, gente, vamos ver aqui o conceito, né, os fundamentos da micro e macroeconomia. Bom, a economia se divide em duas grandes áreas, né, de estudos, a micro e a macroeconomia, e quais são os principais temas de cada uma delas, ou seja, elas são os alvos de estudo aí, tanto na micro, na macro, elas são os principais atos, né? Então a microeconomia é o ramo que estuda o comportamento dos grandes ou dos agentes econômicos, consumidores, empresários, trabalhadores e governo, e se preocupa em desvendar como tomam suas decisões e quais seriam as repercussões dessas decisões entre eles no restante da sociedade. Então, se a gente for uma forma assim mais simples de resumir o que seria microeconomia, como o nome diz, é micro,
ela vê numa escala mais local e não global. Como assim, professor? Cita exemplo. Então a microeconomia, ela, por exemplo, ela busca relações de, por exemplo, dessa que a gente já tratou muito aqui nessa aula de hoje, sobre oferta e demanda. Então é ela que busca a questão do equilíbrio de preço dos produtos. Por quê? Porque esse produto, quem é que compra? Os consumidores, as famílias. Então, quando você fala de família, você tem uma unidade familiar, é uma coisa muito pequena em relação ao mercado de ações, por exemplo, que é mundial, entendeu? Então, quando você fala de mundo, de globo, de global, aí você está falando de macroeconomia. Já deixa de ser micro, certo? Então, micro e macro tem a ver com essa relação muito mais, com relação de escala mesmo, que a gente está tratando na economia. A que mais interfere diretamente na nossa vida, no nosso cotidiano, é a micro. Não que a macro não tenha influência direta também, tem. Mas que a gente vê, atua e interfere com mais intensidade, mais constância, e é mais fácil, mais perceptível isso, é a micro, certo? Então, para estudar as variações entre as ofertas e as demandas, né, que a gente tem estudando aqui, a microeconomia se baseia em três principais teorias. Quais são elas? A primeira, teoria do consumidor. O que ela significa, essa teoria do consumidor? Ela analisa, gente, as preferências do consumidor, suas escolhas, suas limitações em relação aos valores e determina a demanda de mercado sobre determinado produto ou serviço. Ou seja, o consumidor é que é o, vamos dizer assim, o termômetro de todo o produto. Então é ele que vai dar o rumo à economia da microeconomia. É ele que vai determinar, através dos seus gostos, preferências, costumes, inclusive costumes sim, costumes, renda, acesso, informação, até a questão também intelectual, questão de formação social, porque, por exemplo, eu tenho um produto, mas é um produto importado, está todo em inglês o rótulo. Uma pessoa que não tem conhecimento de inglês, não tem conhecimento da língua inglesa, ele talvez nem compre com medo de até estar comprando um produto achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, nem todo mundo, a teoria do consumidor diz isso, que tudo isso, essa questão do mercado, essas escolhas estão limitadas principalmente em relação ao consumidor. Como eu falei, a questão cultural, por exemplo, o McDonald's na Índia, existe McDonald's, mas não com carne de boi, porque lá a vaca é sagrada. Então não existe sanduíche de carne bovina na Índia. Você não consegue achar isso, entendeu? E assim outras coisas que a gente poderia estar tratando aqui, mas vamos tentar ser mais breve aqui no assunto. Bom, a teoria da empresa e firma, né, ela estuda a estruturação econômica das empresas que visam produzir para os consumidores, levando em consideração a demanda do mercado. Foi como eu falei, se vocês quiserem abrir uma empresa, uma firma, né, vocês vão ter que estudar como é que essa empresa, para quem ela, aí entra aquelas três coisinhas, né, para quem produzir, como produzir e para quem vender, né? E para quem é que vai, quem consumir, quem é que vai consumir. Então a gente tem que pensar bem nessas perguntinhas que a gente veio tratando na aula passada, antes de formar qualquer empresa. Então a oferta dos produtos passa a ser ajustada de acordo com a quantidade de consumidores que estão dispostos a consumir o produto ou serviço, certo? Por exemplo, agora nesse período de pandemia, o que mais surgiu foi gente fazendo máscara artesanal, né? Então tem gente que realmente, em alguns municípios, que estão vivendo, sobrevivendo, né? Não é nem vivendo, sobrevivendo, eu digo, através da venda dessas máscaras. Porque se tornou a fonte de renda que ela teve, a única solução que ela achou nesse período de pandemia. Então, gente, a gente está passando aí por um período sério,
muito sério mesmo. A economia vai ter fortes consequências aí por anos e anos e anos. A gente ainda vai sofrer muito. Não, por mais que passe o vírus, por mais que descubra a saúde, a vacina desse vírus, a vacina para a economia, que alguns governantes ainda insistem, mas está morrendo gente, eu não posso deixar morrer a economia. Lógico que a prioridade, eu não estou aqui julgando, nem levantando nenhuma bandeira partidária, nem nada. Cada um dos pontos tem que ser levado em considerações. Nesse momento exato, o mais prioritário, a meu ver, é vidas, são vidas. Mas depois que passar, eu acredito que em breve, eu torço que em breve passe essa pandemia, né? Para as coisas se regularizarem, tudo voltar ao normal, a gente voltar às aulas presenciais e tudo mais. Depois que isso passar, a economia ainda vai ficar ferida, ainda vai estar doente. Então ela vai precisar se recuperar, ela ainda vai precisar sobreviver. Ela sempre passou por crises, ela sempre enfrenta constantemente essas crises, ela sempre acha uma maneira de se superar. Por quê? Porque a gente, quando voltar à normalidade, a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar ofertando trabalho, que esse trabalho vai ser exigido e a gente vai continuar tendo desejos, a gente vai ainda continuar tentando ter uma casa, tentando ter um carro, tentando ter saúde, tentando ter recursos para investir, fazer investimentos, ter filhos. Então tudo isso um dia ainda vai se regularizar porque os desejos humanos ainda existem. A gente tem necessidades, inclusive básicas, para garantir essa economia. Então isso, acredito eu, que isso é que sempre vai manter a economia viva. Então essa história de que a economia vai morrer junto com o pessoal do coronavírus, não vai não. Porque todo mundo ainda precisa comer, todo mundo ainda precisa se vestir, todo mundo precisa de tratamento médico. Então todo mundo precisa ainda estudar para se formar, para se qualificar, né? Todo mundo precisa disso. Então o mercado ele não vai morrer, não se preocupe, mas que vai ficar por muito mais tempo do que a doença aí, ele vai ficar aí em período aí de quarentena aí por muito tempo, a economia. Não, e se Deus quiser, a pandemia vai em breve, acredito, com advento aí com o surgimento aí de vacinas, né? Mas voltando aqui, teoria da produção. A teoria da produção consiste no estudo da transformação das matérias-primas em bens de consumo finais das empresas. São aqueles bens de capital, né? Que eu consigo transformar a matéria-prima em outro insumo para outra empresa. Então, por exemplo, se eu construo peças para computadores. Eu não fabrico computadores, só construo uma peça, um chip. Então eu só construo chips de computadores. Eu forneço para as outras empresas que fabricam computadores os meus chips. Então essa equivale à teoria da produção. Também determina os custos das firmas, né, durante esse processo e que consequentemente irão refletir no volume da oferta e preço do produto final. Então, se por exemplo, se você tem um monopólio aí na produção, igual agora a gente está vendo aí, eu sempre gosto de citar essa questão da pandemia, dessa situação que a gente está vivendo atual, porque é uma coisa que vocês estão vendo no jornal constantemente. Então fica mais fácil vocês visualizarem. Questão aí dos respiradores, né? Então, se só a China produz aquele tipo de peças, por mais que você tenha 300 respiradores aqui e estiverem quebrados, você vai ter que comprar peça lá na China, porque só eles fornecem. Você não consegue consertar de imediato aqui no Brasil. Então, não é nem comprar novos, é consertar os que já estão quebrados, já ainda está difícil. E microeconomia, né? Aí ainda falando dela, esclarece como as decisões influenciam na formação dos preços do mercado. Ou seja, o mercado é quase sempre o objeto de estudo da microeconomia, principalmente no que diz respeito à forma como os agentes econômicos interagem, formando alianças, como os preços se formam, né? Então, por exemplo, aí como eu disse, é o consumidor que vai ditar, né, as regras de fato
da economia, da microeconomia, porque é nesse mercado aí de oferta e demanda, o consumidor ele tem um peso muito grande. Muitos deles ainda não conhecem esse real peso que ele possui. Porque cabe em nada, gente, quando você entra no supermercado, não tem o dono lá da Bombril com uma arma na sua cabeça falando, ei, compre Bombril, ou então compre batom, né, a propaganda. Seu filho merece batom. Mas isso daí não existe ninguém te induzindo a comprar aquele produto. Você compra se você quiser. Lógico que tem as necessidades, mas você vai ter as opções, as escolhas. Então quem determina o consumo, na verdade, somos nós. Então o poder de decisão é nosso. As escolhas quem faz somos nós. Então isso é que é o estudo da microeconomia, né? Tem partes aí da microeconomia, gente, eu não vou aprofundar muito, mas estuda até a teoria dos desejos humanos, ou seja, por que, que o ser humano anseia tanto por tanta coisa, por que, que é natural do ser humano, por exemplo, desejar artigos de luxo que às vezes nunca vai estar ao alcance dele, por que, que são colocados em pedestais, né? Uma Ferrari, um iate, uma mansão, uma casa com piscina, uma jacuzzi, aquela banheira de hidromassagem, aquelas coisas todas. Então, até isso tem campo da economia que estuda isso também, certo? E também, como eu já disse, esses desejos também podem, relacionando aí com o direito, né? Podem ser motivos fúteis ou não, né? De muitos atos, né? Tanto criminal como vários outras, como é que se diz, gente, a palavra? Vários outros atos legais, de fato, podem ser cometidos por qualquer um, né? Ah, por que que você roubou? Não, porque eu estava sem dinheiro, precisava comer, aí roubei. Ou então, ah, por que que você roubou? Não, porque eu tinha que ter um celular de marca. Eu não tenho condições de comprar, eu fui lá e roubei. Então, tem motivos aí que podem atenuar e tem motivos que a gente viu lá, né, naquela aula presencial, que podem prejudicar, né, aumentar a pena, dependendo do caso. Bom, voltando, né, macroeconomia. Ela estuda os chamados agregados da economia, né? Essas variáveis atingem as pessoas e empresas, as quais realizam suas próprias avaliações sobre os cenários macroeconômicos. Então, a macroeconomia geralmente está relacionada a essas palavrinhas aqui, é uma coisa mais nacional ou global, né? Como, por exemplo, a renda nacional, o PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, é aquilo que é produzido no país durante um ano inteiro, né? Aí tem os PIBs trimestrais, os semestrais, mas de modo geral é o anual. Mas quando você vê um jornal, por exemplo, dá notícia que o valor do PIB no último trimestre e seu crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior revela quanto de riqueza, por exemplo, foi gerado no país ou quanto de riqueza não foi gerada, né? Ou foi gerada a menos no país, que é o que vai acontecer agora. A gente vai ouvir muito que o PIB de 2020, em 2021 a gente vai ver que o PIB de 2020 vai ser um dos piores da história de todos os países do mundo, porque teve que parar todo mundo, então produziu-se pouco, certo? Então se produziu pouco, gerou pouca riqueza, certo? 2. Taxa de desemprego, outra coisa que a gente vai ouvir ainda falar muito, infelizmente. Quando é anunciado, né, por exemplo, a magnitude da taxa de desemprego e essa taxa é maior ou menor que a do mesmo período no ano passado, ela mostra, por exemplo, quantas pessoas no país estão involuntariamente sem emprego, né? Então, isso daí eu acho que é a mais comum, né, que a gente entende com mais facilidade, é a taxa de desemprego, certo? Inflação, né, que é a questão quando a gente ouve sobre as razões pelas quais a inflação está se elevando, revela que os preços em todo o país estão aumentando e procura explicar explicações para esse fato. A gente não vai adentrar aqui muito no que é PIB, no que é desemprego, taxa de desemprego e inflação, não. É só mesmo para a gente ter uma noção de que eles pertencem à macroeconomia, tá bom?
Então, só um quadro aí para a gente finalizar a aula de hoje. A macroeconomia ela tem uma perspectiva geral, né? Já a microeconomia é uma perspectiva individual. Então, a macro ela vê o todo, como está o mercado, né? Como um todo. Já a microeconomia trata desde a unidade familiar, o indivíduo, o individual mesmo, de fato. A macroeconomia trabalha em relação com países, né? E já a microeconomia com consumidores. A macro, a análise do PIB nacional, e já a micro, a análise da produção individual. A macro estuda a economia como um todo e a micro, a atividade do consumidor em mercados específicos. Certo, gente? Então esse quadro aí ele resume basicamente tudo que eu já falei até aqui. E aí eu vou verificar com vocês, depois eu vou comunicar, talvez, se teremos outra aula ou não da matéria. Caso não tenhamos, caso encerre aqui a disciplina, gostaria de agradecer a paciência, né? Principalmente por ouvir até aqui. E também o carinho, por mais que tenha sido curto e pouco, né, o contato da gente, que nossa disciplina foi quinzenal. Tivemos acho que dois, se eu não me engano, dois ou foram três encontros presenciais apenas. Então queria eu poder estar mais presente, né, com vocês, de uma forma, não estar passando por essa situação, mas infelizmente é a situação que todos nós nos encontramos. Temos que ser compreensivos, não só com a instituição, mas com a população de modo geral, com o país, com o mundo todo, né? Porque cada um tem, parece até clichê falar isso, mas cada um tem que fazer sua parte mesmo, se cuidar, todo mundo se cuidar, porque além de dar aula de economia, gente, eu também sou, não sei se vocês lembram, mas eu também sou sanitarista e sei a facilidade de propagação de um vírus, sei a facilidade da propagação de uma doença. Isso é uma coisa muito séria. Muitas pessoas aqui no município ainda vejo usando máscara, mas está lá pegando o dinheiro, aí tira a máscara, coça a barba, então tira a máscara para comer alguma coisa com a mão suja. Então tem atos que a pessoa camufla a própria ideia de pensamento, de higiene, achando que está protegido só com a máscara. Máscara é só um detalhe, ela ajuda, mas ela não previne 100%. Quem ajuda a prevenir é o que? São seus hábitos de higiene. Então é você lavar as mãos, é você se cuidar, certo? Mas eu não vou estender aqui mais não, para não ficar chato, tá bom? Peço que todos se cuidem, agradeço a paciência e a compreensão de todos nesse momento de dificuldade que a gente está passando. E foi muito bom a experiência que eu tive com vocês. Espero encontrá-los em breve na faculdade, com as aulas voltando ao normal. E se a gente tiver outra aula, eu comunico também aqui no AVA e gravo também para vocês essa aula, viu? E eu não, também preciso verificar com a coordenação se a gente vai encerrar a disciplina com apenas essa avaliação que a gente teve e os trabalhos. Se isso já é válido para fechar a nota de vocês. E também vou passar a nota para o colegiado também, o diário, tudo, assim que concluirmos tudo. Porque também tem que verificar com a coordenação se teve gente que vai fazer segunda chamada, certo? Então, se alguém perdeu a prova, tudo, entre em contato com a coordenação ou com a secretaria para ver como é que solicita a segunda chamada, viu? Que aí a gente vai marcar uma data para fazer também esse teste, essa avaliação, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, fique com Deus, até mais.